Oi, Zan, boa noite. Boa noite, Marques. Atrasei um pouquinho aqui, porque o pessoal tava fazendo muito barulho aqui. Tava parecendo sexta-feira. Tô na farmácia. Dá um tempinho aí pro pessoal entrar. Boa noite. Bom, hoje a gente vai continuar com a nossa penúltima live, nossa sequência de live. Amanhã vai ser sobre cabelo. Nós fizemos aí sobre pele, sobre imunidade, sobre colágeno, sobre ansiedade, estresse, depressão. E hoje, olá, vamos falar sobre vitamina D. Tem bastante coisa, dá assunto para muitas lives. Vamos tentar sintetizar aqui e trazer, e trazer conteúdo relevante para vocês. Oi, Mari. Ai, saudades. Bru, saudades também. Gente, faz um joinha se você tá me ouvindo e tá me vendo bem. Se tá tudo ok com o sinal, se tá tudo ok. A doutora Fran já entrou aqui, vou convidar ela agora pra gente compartilhar. Se você estiver gostando da live, coloca um monte de coraçõezinhos aí pra mostrar que o conteúdo é relevante, que você tá absorvendo as informações. E também compartilha a live com 3 amigos. Traz esses amigos aqui pra gente bater um papo sobre a vitamina D, né? Tem tanta coisa aí falando da vitamina D. Será que tem riscos também? Será que ela é somente deve ser tomada assim de qualquer forma? Vou chamar aqui a doutora Fran. Ai, meu Deus. Cadê a doutora Fran? Achei. O que aconteceu comigo aqui? Eu virei a câmera. Peraí. Fui apertar aqui. Eu falei, ué, cadê eu? Boa noite! Tudo bem, doutora? Patrícia? Tudo ótimo. Primeiramente, muito obrigada por participar, de ter aceito o convite para participar. Eu virei a câmera. Eu sou meio atrapalhada. Eu sou aprendiz nisso aqui. Eu tô indo caminhando, tô engatinhando. Eu falei, cadê o botão? Fiquei desesperada. A gente viu obrigada agora a ser, né, craque na tecnologia, nessas ferramentas digitais, mas a gente passa uns apuros. Fala aí. Nossa, eu passei já muitos apuros, muitos. Eu inclusive, estou usando uma luz que uma amiga falou assim, pelo amor de Deus, tira esse óleo do rosto. Eu falei, juro que não é óleo, é a luz. Aí eu tentei fazer aqui sem a luz, fica muito ruim, fica meio apagado. Ó, ó, tá vendo? Ah, tá. Essa caminha tá escuro, mas vai ser assim mesmo, né? Vamos com o que a gente tem. Vamos. Então, muito obrigada por esse seu tempo precioso, né? A doutora Franz tem aí uma clínica, um instituto multidisciplinar, uma clínica, acho que é uma das melhores aí da região de Sorocaba. Fico muito feliz de ter médicos como você, doutora, que se preocupa com o paciente como um todo. Eu acho que é o caminho da medicina mais do que nunca agora, né? Todo mundo percebeu que não é só remedinho de imunidade agora, tem muitas coisas envolvidas. Não, e quando a gente fala de vitamina D, é um universo, né, que nós vamos entrar aí com tanta coisa para falar, o que tem comprovação, o que não tem, né? Então eu não sei como é você aí na farmácia, as pessoas pedindo vitamina D, e às vezes você fala, poxa, será, né, que tem a indicação, essa dosagem? Por mais que a gente vai trabalhar também falando, eu fiquei um pouco curiosa, falei, eu vou perguntar isso para ela. Como que é a rotina aí relacionada aos pacientes e interesse na prescrição da vitamina D? Tem bastante interesse, muito.
E muitos deles não têm acompanhamento médico e quer tomar, porque na drogaria eles conseguem comprar. E eles não entendem que na manipulação não é assim. A gente precisa de um respaldo médico de orientação. E estudando um pouco a vitamina D, desde quando eu comecei a entrar nesse universo de suplementação, fiz alguns cursos, algumas pós, e aí que eu fiquei mais preocupada ainda, esse uso indiscriminado da vitamina D que as pessoas utilizam. Então, tem sim, é uma quantidade razoável, e às vezes eles querem tomar doses bem elevadas, acima de 10 mil, 50 mil, deixa um pouco assustado. Aqui na farmácia, a orientação de todos os farmacêuticos é perguntar, fazer uma triagem, se o paciente está fazendo acompanhamento, se ele já tomou, se ele já toma de uso contínuo, se ele toma de uso contínuo para ele mandar a cópia da receita, que esteja pelo médico de uso contínuo. Então, a gente tenta fazer toda essa triagem. É uma dose alta porque, eu não sei se você sabe, mas o SUS é liberado, né? Claro, com uma prescrição, mas nós temos essa medicação liberada aí pelo Sistema Único de Saúde, só que ela não é com a vitamina D somente. Tem a vitamina D e tem o cálcio. É uma dosagem bem baixinha, até recomendado aí, né? Que vai ter uma dosagem um pouco próxima aí dos 400 a 600 UI dia. E a gente vê os pacientes usando 10 mil dia, né? Então, a gente precisa entrar um pouquinho nesse universo, falar de uma forma até imparcial também, não é para as pessoas ficarem preocupadas, no sentido, poxa, e aí, eu vou parar de tomar vitamina D? Mas a gente entender o porquê, né? O porquê e abordar, né, horários, posologia, um pouquinho desse universo que não é só olhar um exame de vitamina D. E tem gente que nem faz exame, faz nada. Exatamente, tem. E às vezes até o exame, às vezes não é tão adequado, né, doutora? Que você acha que deve citar aí um pouquinho. Então, às vezes olha uma referência ou um exame que, na verdade, ele não está dizendo muita coisa, e aí vai lá fazer a ingestão, e claro. Agora, saiu a vitamina D ficou um pouco também nos holofotes, né? Saiu bastante jornais, né? Citando, referenciando, né? Que tem uma correlação com o vírus que agora está aí falando bastante, e acho que isso também aumentou um pouco a demanda. Então, acho que vai ser bastante esclarecedor e bastante enriquecedor. Então, fica à vontade aí para começar. O que é a vitamina D? Ela é uma vitamina, doutora? A vitamina D, ela é uma lipoproteína, né? Ela é de um grupo de proteínas que a gente fala que são lipossolúveis, então ela faz parte de um grupo chamado secoesteroides, né? Então, quando eu falo vitamina D, e principalmente quando eu falo vitamina D em sangue, eu tenho que analisar do que eu estou falando. E depois a gente vai entrar nesses detalhes um pouquinho mais didático, mas é importante, né? Mas ela faz parte desse grupo aí. E por que é importante falar que ela é lipossolúvel, Patrícia? Porque nós sabemos que nós temos 4 vitaminas: a vitamina K, a vitamina A, a vitamina D e a vitamina E. Então, são vitaminas que o ideal até mesmo a gente fazer uma ingesta dela com algumas fontes de gordura. E alguns pacientes, principalmente pacientes bariátricos, pacientes que tiverem indicações pós-colestectomia, retirada da vesícula, tem também um olhar, né? Porque às vezes tem paciente que fala assim, mas eu não tomo a vitamina D e não sobe. Então, tem outros fatores que a gente tem que falar. E uma coisa fundamental agora no começo. Quando eu falo de vitamina D, eu falo de um exame de sangue de biodisponibilidade. E a gente sabe que faz o feedback função. Então, muitas vezes, a pessoa só olha a vitamina D, mas ela não olha outros, né, exames, como cálcio, como fósforo, como PTH, como a 1,25, que hoje a gente está falando muito no momento de Covid, apesar da posição da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ter dado um parecer recente em relação ao Covid, tá? Então, agora acho que vamos lembrar, uma sociedade, se não me engano, orofacial, fez um posicionamento com altas dosagens da vitamina D, e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia fez um posicionamento
que ela não era a favor e que em si a vitamina D teria indicação somente em um grupo de pacientes, mas pensando na parte calcêmica. Porque quando eu falo em questão da vitamina D, eu tenho que analisar o metabolismo calcêmico e não calcêmico. Né? Veja a Aham. palavra cálcio aí como é em peso. Então, uma via onde que eu dependo de um PTH e uma via que eu não dependo do PTH. E nós começamos o quê? Deve ter a live 5 minutos, 10 minutos. Olha o tanto, né, de coisas que a gente está abordando e não é isolado só a vitamina D. Então, em um primeiro momento, entender que ela é lipossolúvel, que ela depende de gordura, entender realmente que, como a vitamina K e a E, se você até mesmo toma uma medicação ali como, deixa eu ver para não falar o nome comercial, mas eu acredito que não tem problema. Mas se você, e é muito comum as mulheres, eu trabalho muito com esse grupo, que é emagrecer, então vamos lá tomar, né, um Xenical, um Orlistat, e eu até explico isso, falo, pera um pouquinho, vamos analisar o que é de benefício nessa medicação, porque é uma medicação que Aham. interfere também, né? Doutora? Tá ouvindo? Oi, Ah, tô. então tá. É, que deu uma travadinha. Tem isso também, né, doutora? Tudo que está relacionado a essa deficiência. Que bom que, né, teve um parecer para também as coisas não saírem, né, desenfreadas do rumo, né? E aonde que, assim, a vitamina D, ela, igual você falou de alguns fármacos, né? Tem alguns fármacos que eles podem reduzir, principalmente os que atuam no fígado, né? Então, às vezes, você falou dessa biodisponibilidade, né? Dessa lipossúmil, dessa biodisponibilidade. Também, às vezes, pessoas obesas acabam retendo também um pouco mais a vitamina D, não fica biodisponível. Então, tem tantos fatores envolvidos que você acaba aí fazendo tanta ingestão e também você acaba saturando e tendo esse excesso, né? Desregula o metabolismo e aí hipercalcemia, né? Então, tantos outros fatores. Então, é importante abordar essa sua abordagem aí. Então, às vezes tem um medicamento que está atuando no fígado, que faz essa conversão, então acaba até que você tendo um excesso dela, né, doutora? Se você estiver tomando fazendo uma ingesta muito alta, por exemplo. No caso, se a gente for pensar na fisiopatologia, né, do metabolismo da vitamina D, a gente tem uma parte, né, tem um pool de enzimas na P450, em especial uma que participa da hidroxilação, então mais em fígado, e eu também tenho em via renal. Se você tem Tá. uma medicação que ela é depurada por essa enzima, a mesma que faz a conversão da parte nativa, o pró-hormônio para um hormônio, eu vou interferir, né? Uhum. Uma coisa que é importante a gente frisar, Patrícia, quando eu falo de biodisponibilidade, o sangue ele é carregador, né? Então eu não vejo realmente o real. Eu até falo para o meu paciente que a gente tira uma foto. Né? Então, Aham. quando eu falo vitamina D, eu preciso olhar muito para o cálcio. E uma coisa bacana de frisar é que não é coincidência nas mulheres que estão a perder peso, numa obesidade, num sobrepeso, o nível de vitamina D é mais baixo, tá? O que a gente tem que Baixa. entender é onde que é armazenada a minha vitamina D, né? Minha vitamina é armazenada no fígado, no tecido adiposo, na gordura e também no músculo. Então, imagina só, se eu tenho muita gordura, é como se fosse uma diluição. Então, eu vou ter um nível aferido Tá. menor, porque eu tenho, né, toda essa questão dessa área e as pessoas acham que precisam de vitamina D. Até faz sentido se você analisar, mas mais do que isso, é você reduzir um fator de risco. Não é tomar vitamina D, porque Tá. uma vez que eu tomo a vitamina D, eu tenho que entender que 90% é endógeno, eu produzo. E o meu corpo ele faz uma leitura. Pera um pouquinho, se eu estou, no caso, a pessoa está tomando e está mandando de fora, numa forma da homeostase, de entrar ali no equilíbrio, o corpo ele faz com esse receptor um down regulation. Então, eu uso a vitamina D e depois a minha própria produção endógena cessa. Então, você vai tomar vitamina D ad eterno, né? Eu não sou a favor, eu acho que tudo que a gente faz a longo prazo, aí depois de um tempo tem resistência, tem que aumentar a dose, não tem uma ação tão ativa. E eu acredito que a vitamina D, em um grupo especial, que depois eu vou falar, que é o grupo das pessoas portadoras de doença autoimune,
né? Que nós temos alguns protocolos conhecidos aí, que eu vejo que as pessoas estão comentando muito. Mas não é algo ad eterno, até porque nós temos uma absorção exógena do alimento. É pequena? Né? Principalmente dos peixes ali de águas profundas, né? Do mar. Então, o atum, o salmão, né? Então, a gente tem essa parte Doutora? exógena. Mas lembrar... Oi, tá me ouvindo? Eu acho que deu uma falhada. Você tá me vendo direitinho e me ouvindo? Você deu uma falhadinha, mas deu para entender os alimentos, né? Como salmão, sardinha, acho que fígado também tem, né? Bastante. Tem o Tava falando dos fígado, a alimentos, acho que a gema gente do escutou ovo, até né? aí. Gema do ovo, tá. Isso. Então, assim, as fontes, então, pode ser via alimentação, tem a exposição do sol, né? E a via suplementação. Aí tem umas perguntinhas aqui que daqui a pouco aí eu já pergunto para a doutora, para só ela terminar o raciocínio aqui. Que também está aqui na nossa... entre uma das... Voltou? Voltou e travou de novo. Peraí. Tá me ouvindo agora? Eu tô. Então, tá bom. A gente vai falar também das dosagens e qual que é a melhor forma, né, que hoje os protocolos que a doutora utiliza, que vê mais resultado para você subir a vitamina D. É uma das perguntas que a Mariana está fazendo. Obrigada, Mariana, pela pergunta. Tá. Vamos lá. Patrícia, há um ano atrás eu posso falar que eu mudei minha conduta da prescrição em relação à vitamina D como a de hoje, né? Tá. Então, eu acredito que como você que se atualiza também, a gente busca aí vários colegas, atualizações. Nós sabemos também que fica difícil, a gente está seguindo os guidelines e a sociedade, que muitas vezes faz um posicionamento neutro, né? Nós temos muito estudo falando da vitamina D em uma dosagem até muito maior do que nós vemos as recomendações. Mas há um ano atrás eu prescrevi uma dosagem elevada da vitamina D, né? Pelos benefícios, mas eu não tinha essa noçãozinha como na obesidade. Eu não sabia porque eu estava, sinceramente, não sabia porque eu estava fazendo uma dose tão alta em comparação a hoje, né? É óbvio que eu tenho uma noção, mas hoje eu tenho um olhar muito mais metabólico. Na época eu não tinha noção do Down Regulation, então só acreditava no benefício, não via o metabolismo da vitamina D como um todo. E hoje é difícil eu prescrever a vitamina D, para ser bem sincera com você, tá? A vitamina D a gente olha, se for analisar em exames, por mais que eu falei da biodisponibilidade, né? E a biodisponibilidade também tem a ver com a forma como é feito o exame, tá? Não é uma forma tão fidedigna. Então, as pessoas acham que realmente é só o exame de sangue. Eu acabei falando no começo aí da função, que eu não analiso função, mas eu tenho que ver também qual que é o teste. É imunoensaio, é cromatografia, né? Como é espectro de massa, como que é feito esse exame? As pessoas que não sabem disso, elas podem olhar ali no valor de referência e embaixo está escrito, né? É feito em imunoensaio. Então, hoje, quando eu prescrevo, pensando num grupo, tá? E não num grupo de doença autoimune, é uma dosagem que não é elevada. Eu já cheguei a prescrever, tem casos que eu prescrevo 10.000, né? Que entra da doença autoimune, mas uma vez na semana ou a cada dia ímpar. Até as pessoas perguntam, e aí, qual é o horário, né? Qual refeição? Então tem todo um sentido, principalmente na hora do almoço, que a gente tem mais a questão dos fitonutrientes, e se eu quero que essa vitamina D, quando eu tomo, ela seja absorvida a nível intestinal, eu tenho que ter gordura, né? Lembra aquela explicação que eu falei, vitamina K, A, D e E, né? Ela é lipossolúvel, então se tem uma gordura, a gente vai ver uma absorção melhor. Lembrando que eu tenho um carreador dessa vitamina D e eu tenho uma ação da vitamina D em receptor nuclear. Então as pessoas falam, mas isso que eles comentam da vitamina D de benefício no câncer, de benefício em doença autoimune, de benefício do Covid não faz sentido? Faz. Mas por isso eu vou prescrever uma dosagem alta? Não.
Eu vou prescrever sabendo que eu conheço PTH, um 25OH, cálcio, fósforo, o perfil urinário, né? Porque uma vez onde que eu também dou uma dosagem elevada para esse paciente, e aí não analiso todo esse metabolismo, que eu olho o osso, rim, fígado, né? Pela própria metabolização da vitamina D, eu posso trazer complicação ao paciente. Seja um down regulation, onde ele para de produzir, seja uma nefrocalcinose, onde que eu tenho, né, a questão da pedra no rim, falando de uma forma mais geral, né, para não deixar aí tão difícil de ser entendido para algumas pessoas. Tá, então você está me dizendo então, que dependendo do tipo do exame, a metodologia também interfere no resultado da vitamina D, e também no... Qual foi a segunda coisa que você... O imunoensaio é um dos testes, bem como a espectrometria de massa, a cromatografia. Tá. Só que quando a gente fala de questão de análise do exame de sangue, a gente tem que ver o imunoensaio e a gente tem que ver todo o metabolismo, né? É a parte calcêmica, eu preciso analisar PTH, principalmente. Tá bom. Numa parte não calcêmica, ou extra óssea, aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo daqui a pouquinho, onde que eu vou relacionar a doença autoimune. Tá, então é a metodologia, o tipo do exame e também se você tem aí essa função, né? Que que realmente você está fazendo, os seus receptores estão cumprindo a função que deveria cumprir, vamos dizer assim, não é isso, doutora? Então são as 3 coisas principais quando você pensa de início para fazer uma avaliação se o paciente precisa ou não da vitamina D, né? E quais são os fatores que estão relacionados com essa deficiência, além de fármacos, né? Até essa alteração, pode ter essa alteração também de polimorfismo, né? Também de se você está absorvendo ou não, se o receptor está ativo ou não. Tem mais algumas outras deficiências que pode estar relacionado? Além do polimorfismo, acho que se a gente entrar agora, o pessoal vai começar a sair, né, Patrícia? Fala o quê? Pula o polimorfismo, assim, gente. É que na hora que ela falou, veio isso na minha cabeça. Mas a gente tá falando de umas NIPs, né? Então, por isso que a gente fala que a individualidade é importante, né? Quando você abordou a questão da equipe multidisciplinar, da forma como eu trabalho, a gente busca muito individual. Jamais uma receita minha vai ser repetida para um paciente. Igual eu disse, a gente olhar para trás e falar, pera um pouquinho, tinha sentido nessa conduta. Não é porque a maioria está prescrevendo vitamina D que eu também vou prescrever, porque hoje eu sei o metabolismo como um todo. Mas olhando em questão de individualidade, né, que foi essa questão da pergunta, o que interfere? Isso. Nós sabemos que o percentual de gordura, como eu falei, da obesidade, né, por a vitamina D armazenar no fígado, na gordura e no músculo. Nós sabemos também que a incidência tem relação. Nós estamos num país onde a gente está perto ali do Equador, então a incidência é 90 graus. E os países que estão, né, mais nos polos não têm essa incidência. O que é importante? A gente não pode só falar que é exposição ao sol, tá? O VB não é só isso. Então, nós temos uma fração, vou colocar assim, na verdade, a vitamina D inativa aqui na pele, com a ação do raio, ela vai se transformar em outra fração. Isso que eu estou explicando é endógeno. Por que é importante? Porque uma pessoa que é idosa, que já tem uma espessura da pele diferente, uma pessoa que é afrodescendente, que tem mais melanina, principalmente afrodescendente, eles têm uma vitamina D muito baixo. Né? Porque o raio, o VB, ele compete com essa primeira fração. Então, as pessoas até acham o afrodescendente, o negro, né? Para deixar mais correto o termo, né? Mas o afrodescendente tem uma vitamina D alta, não é o contrário. E outro detalhe, entre mulheres e homens muda isso, né? E a gente tem que entender a exposição, tem que entender a questão do filtro solar, tem que entender realmente até mesmo para ver esse envelhecimento, né? Porque as pessoas acham que é colocar um biquíni e tomar sol. Mas a gente até orienta o paciente de 20 a 30 minutos, que eu vi que alguém foi comentando aí. Perguntaram.
em qualquer área. Você coloca teu pé, você coloca a tua mão ali. Tá. Um horário muito bacana para até mesmo a gente tomar sol, tá? Tem uma linha que fala sobre a fototerapia, faz muito sentido. Tá. Das 10 até o horário do almoço, a meio-dia. É um horário bacana, viu? Tá. Ah, tá, bacana. Então, além da obesidade, desses formas, o clima, o tipo de pele, tudo isso interfere, né? Então, se usa ou não do filtro solar, né? A dieta também, doutora, o tipo de dieta da pessoa, se ela come algum alimento, pode interferir também nessa absorção? Até perguntaram aí, quando a gente falou dos peixes, né? Se é sardinha ou lata. É difícil a gente falar porque a gente busca um alimento mais Natural, né? natural, né? Mas a gente está aqui para esclarecer, não vejo problema da gente abrir até essa dúvida. Se você pensa que 90% é endógeno e o restante é exógeno, ou seja, vem de fora, vem do alimento, você tem que colocar tudo numa balança, Patrícia. Hoje, quando a gente fala da questão do salmão, do atum, a recomendação, para você ter ideia, na sociedade, é uma vez ao mês o consumo do salmão. Você Uma imagina vez? matar uma vez, porque a gente coloca na balança risco-benefício. O meu risco é muito maior, porque eu estou falando também de toxinas ambientais. Nós sabemos a questão da toxina, no Brasil não é muito abordado Tá. isso. Na minha prática é muito comum, né, a gente trabalhar com a questão das toxinas, os quelantes, né? E a gente sabe que essas toxinas, elas estão na gordura. Se você pensar que de origem animal, atum, salmão, 60% da composição é gordura, a gente está consumindo algo que a gente está levando também uma toxina. E o corpo, numa forma de se defender dessa toxina, ele acaba até induzindo ao aumento da nossa gordura para eliminar. Então, que benefício tanto é esse? Será que não compensa eu ir lá trabalhar com a questão da exposição, né, dos raios do UVB, que não é só a questão de tomar sol? Uma outra fonte que você pode ter, como foi falado, nas gemas do ovo, né? Mas ainda a gente tem que limitar, não vou falar com mais detalhes nessa live, o consumo de proteína animal, porque a gente tem uma quantidade onde a gente digere, o restante não é digerido, é fermentado. As pessoas Tá. até abusam disso e não entendem. E aí acabam indo, né, para aquele senso comum. Minha vitamina D é baixa, eu vou tomar e continua. Mas não tem esse olhar de metabolismo. Tá. Entendi. E, doutora, tem algumas doenças que estão mais relacionadas com essa deficiência da vitamina D, hoje, né, descrito em literatura? Eu acho que aí nós entramos num campo das doenças autoimunes, né? E é bacana falar porque nós temos dois protocolos, eu não vejo problema, que são comentar, que é o protocolo Marshall e o Coimbra. Principalmente o Coimbra, a gente tem uma comunidade aí extensa falando dele, né? No YouTube, se as pessoas quiserem, coloque ali protocolo Coimbra para até mesmo ver o que eles falam sobre a vitamina D, que é em alta dosagem. A gente vê um benefício sim na doença autoimune, mas não é visto o porquê da fisiopatologia dessa vitamina D. Na verdade, eu não dou a vitamina D porque falta a vitamina D. Não é a 25OH que está baixa. Quando eu vou olhar, é a 1,25 que está elevada. Então, eu faço ali, né, um esquema de agonismo da 25 para tentar baixar, mas eu não trabalho causa. Uma vez onde eu paro de tomar, né, eu tenho a retomada do quadro inicial. Mas nós sabemos também que a vitamina D ela tem um receptor, que é um receptor nuclear. Então, nós temos na questão do pâncreas, se você for analisar em doença, posso muito bem falar da diabetes. Da diabetes. E nós sabemos que o receptor de insulina tem um mecanismo relacionado ao cálcio. Cálcio, ação calcêmica, vitamina D. Então, tem realmente uma melhora, né, dessa questão da diabetes? Sim. A gente tem estudos? Sim. Na sociedade se orienta a tomar vitamina para diabetes? Não. Em doenças autoimunes tem essa relação que eu falei para você dos protocolos, né? Tem todo um sentido, tanto é que no protocolo tem uma recomendação de não consumir alimentos com cálcio, para a gente controlar a PTH, por quê? Porque tem uma ação, né, onde eu tenho o PTH
com essa vitamina D em alta dosagem, e muitas vezes o que eles falam, até mesmo para a gente seguir a risca, é para não ter complicações, principalmente da parte renal, né? Como eu falei no começo. Tá. E com o intestino também, doutora? A vitamina D, o intestino tem uma participação importante, e aí entra a questão do intestino saudável também, né? Os Tem, enterócitos também. tem essa ação, igual tem a ação no pâncreas, a gente tem ação nas glândulas, a gente tem ação no intestino, a gente tem receptor no osso, né? Intestino, para mim, é meu tema favorito de falar. Eu sou, né, uma grande fã de intestino. Eu acho que se as pessoas não olharem intestino, elas, como eu não olhava há tempos atrás, a gente deixa, né, de tratar um dos pilares que é tão importante. E se você pensar realmente na questão de absorção e que a parte exógena se dá no intestino, e eu preciso de gordura para até mesmo absorver, a gente vai fechar os olhos para algo que as pessoas ainda buscam fora. Porque quando ela fala assim, olha, Patrícia, eu tô com a minha receitinha aqui, o médico me orientou a vitamina D e eu vou tomar a vitamina D. Ok, beleza. E a pessoa fala, Patrícia, mas a minha vitamina D não subiu, acho que da farmácia aí não é legal. E aí você tem toda essa abordagem de falar, pera um pouquinho, né? A gente tem que olhar como que é a questão, né? Como que é feito essa vitamina D, que horas que esse paciente toma essa vitamina D. Se esse paciente é um paciente bariátrico, Patrícia, esquece. No bariátrico a gente não tem, muitas vezes se for uma cirurgia, né? Uma cirurgia, me fugiu o nome agora, mas uma cirurgia que retira ali boa parte do intestino, que é a escopinaro, eu vou ter uma ação exógena praticamente zero. E as pessoas falam, então eu vou tomar injeção, né? Igual eu falei, há tempos atrás eu também tinha no consultório uma dosagem muito elevada, mas pensando nessa questão do down regulation, eu modifiquei a minha conduta. Né? Então, eu tenho até hoje o intramuscular, mas eu não acho que seria a saída para as pessoas que falam, eu tomo vitamina D e não sobe. Tá. E realmente, doutora, os pacientes, às vezes, eles se queixam mesmo que a vitamina D não está subindo, que está demorando para subir. Então, olha quantas coisas você citou aqui que pode interferir, né, nessa elevar os níveis adequados da vitamina D. E hoje, quais seriam assim, os níveis mais adequados de vitamina D? Para uma pessoa saudável, eles falam que um valor bacana é acima de 20. Então, a nossa sociedade aqui, ela é muito parecida com a americana, né? Um pouco diferente da europeia. Mas um grupo de risco modifica um pouco. Ele fala da vitamina D de uma forma geral, de 30 a 60, tá? Então, não entra em mais detalhes, mas eu vejo as pessoas olhando ali, né, uma vitamina D no valor de 80, uma vitamina no valor de 100, e a sociedade coloca com a intoxicação a vitamina D acima de 100. Eu já tive uma vitamina D acima de 100, tá? Confesso aí para vocês. A minha vitamina D, ela beirou, acho que uns 130, 140. Eu não tinha noção. Por decilitro? Nanomol, mas 120 nanomol por decilitro. Porque se a gente está falando disso numa média, numa pessoa saudável, o meu seria legal acima de 20, certo? O meu ficou ali próximo 140, então 7 vezes mais, né? E isso foi com 2 injeçõezinhas só. Então, foi com uma dose muito elevada. Depois, eu não tinha essa análise de olhar para um 25, PTH, e eu comecei a estudar. Falei, caramba, eu preciso ver, né? Porque eu fiquei preocupada com o meu rim. Na época, eu fiz porque eu ficava doente recorrente. E é engraçado porque a gente analisa muito os pacientes e relato deles, né? Eu tenho paciente que fala assim, doutor, toda vez que eu tô com gripe, eu tomo vitamina D, viu? E melhora. Melhora. Mas você vai tomar a vitamina D por conta disso? Sem um acompanhamento? Não. Por quê? Até mesmo a gente sabe que tem uma ação, né, de receptor via pulmonar, mas o que você tem que entender é que se você passar a mão ali, você faz uma ação onde você deixa essa produção que é endógena reduzida, você faz um down regulation. Mas como as pessoas vêm comentando, tem gente que fala aqui, né,
nos comentários, fala, poxa, eu não consigo ir até Sorocaba, eu queria que você me orientasse a vitamina D. Parece que falta boa vontade, né? Mas não falta, porque olha a complexidade que isso é tudo. Não é tomar 600, 400 e é o que eu falo com meus parentes, porque às vezes até familiares falam, mas me prescreve uma vitamina D, algo para imunidade. Eu falei, gente, se fosse há um ano atrás eu faria. Hoje eu tô muito chata. Hoje eu tô muito metabolismo, eu tô muito querendo saber para que você vai tomar, se compensa, por conta de um fator de risco que a gente acha que vai estar diminuindo numa ideia e na verdade está aumentando, né? Tá. Então, em relação então à administração, acho que a gente já conseguiu aí ter, né, o seu posicionamento em relação a isso. Então, muito melhor ter ela numa dose diária do que uma dose alta de uma vez só, né? Você sabe, Patrícia, que eu vi isso no congresso, não vou lembrar agora se foi da Dermato, acho que eu vi um da Dermato e tinha uma palestra da Oftalmo. Na degeneração macular, eles estão agora com colírio, né, de vitamina D, fora a luteína, enfim, né? Mas eu não lembro, isso tem o quê? Uns 2 anos? Uns 2 anos. E eu cheguei a ver prescrição de um colega e eu prescrevi em Pentravan, eu amo Pentravan, assim, acho fantástico, né, a absorção dele. Eu prescrevi vitamina D no Pentravan, sabe para quê? Para artrite psoriásica. E resolveu. E um dos casos bacanas que eu tive no consultório, então lá no consultório eu trabalho muito com a terapia capilar. Então eu peguei um quadro de alopecia areata e eu fiz microinfusão da vitamina D, ela é lipossolúvel, então a minha dificuldade é muito grande, né, na hora da aplicação. E a paciente com uma dosagem só teve resposta. Mas, olha, que sensacional. Por quê? Porque na doença autoimune tem essa relação da vitamina D. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Da questão dos protocolos, mas a gente já que está falando em veículo oral, sublingual, intramuscular, nós temos o dérmico, né? Agora nós temos a questão dos colírios. Então tem um olhar muito da dermatologia para quadros de dermatite atópica, artrite psoriásica. Eu tive resposta e tinha mais um quadro que eles estavam fazendo um teste, e nesse período eu prescrevi no Pentravan e foi uma resposta aí para ser dividida para demais colegas, né? Porque a gente tem estudo falando do benefício. Tá. E eu quero até fazer uma ressalva na parte farmacêutica em relação ao veículo, que, igual você falou, citou já, doutora, por ela ser lipossolúvel, melhor forma é ter uma gordura para fazer esse carreamento, né? Que ajuda aí a carrear a vitamina D. Então, assim, pensando na administração diária que não seja injetável, eu senti isso, assim, até em acompanhamento com os clientes que fazem vitamina D, que fizeram uso em cápsula e que fizeram uso em gotinhas, né, lipossolúveis. Com certeza, a gotinha, assim, o paciente, ele vinha tomando cápsula e falou assim, olha, não consigo, não tá absorvendo, tem alguma coisa aí, nós trocamos o veículo e com certeza foi superior. Porque às vezes quer facilitar por uso de muitas cápsulas e acaba colocando, né, vitaminas lipossolúveis com hidrossolúveis, e aí alguma delas acaba sendo prejudicada. No caso desse paciente, desse cliente específico, ele não estava absorvendo porque o veículo, né, provavelmente não, o veículo que foi mais adequado, que eu acredito, né, dentro da experiência aqui farmacotécnica de manipulação, as gotinhas oleosas. Então, isso até responde um pouco a dúvida de muita gente que às vezes quer colocar na cápsula e aí não dá certo. E outra dúvida que muitas pessoas também perguntam, clientes, é o tipo de vitamina D, porque tem a vitamina D2 e tem a vitamina D3. Que isso faz uma grande diferença para o organismo também, né, doutora? Faz, mas assim, o que sempre a gente tem que ver é biodisponibilidade. Afinidade a receptor, né? Quando eu falo na vitamina D, eu tenho transportador. Qual que é a afinidade? A gente já sabe que na natureza a fonte maior é o D3 do que o D2, que é o ergosterol, né? A gente tem o colicalciferol e a gente tem, né, dessa fonte que a gente fala que é o D2. Mas até mesmo na alimentação, a nossa disponibilidade de um é maior do que a outra. Ao meu ponto de vista, alguns que prescrevem, não sei se é um complementar de receita, né? Não sei se é uma perfumaria de receita, digamos assim, mas eu só prescrevo o D3, né?
Uhum. Tá. A gente até aqui na farmácia a gente nem trabalha com a D2, mas às vezes ainda vem as receitas, mas a gente tenta informar um pouquinho em relação a isso. A D3 ela acaba tendo uma forma mais ativa. A D2 acho que ela tem até pouca mais afinidade pelo receptor, porque ela vai ter Isso. que passar, né, doutora? Me corrige se eu estiver errado. Mas ela Não. vai ter um pouco menos de afinidade, então o organismo vai absorver muito pouco, né? Então, por que não já colocar uma forma um pouco mais ativa, que já é mais difícil de subir, inclusive, se você tem todos esses fatores que você citou aqui. Em quanto tempo, em média, se a pessoa fazer o uso adequado da vitamina D, você acha que ela sobe? Isso é muito relativo, Um, né? um, Se a gente pede esse um período assim, mais ou exame menos. é, se você analisa que a vitamina D é a meia-vida dela, da D3, tá? Então, a gente tem uma outra apresentação, que daí é a questão da meia-vida dela em 4 horas. Então, vamos ficar só um superficial aí no D3, uma população geral. A meia-vida dela é em 15 dias. Se você tirar nessa questão da forma como é feito o exame, eu geralmente peço a cada 30 dias, nunca peço sozinha, tá? Tá. Então, eu sempre peço com outros exames. No caso, o PTA, no caso, o cálcio. Eu peço também muita albumina, porque a gente tem essa relação, né, da albumina, desse transporte. Imagina, um paciente que é desnutrido, um paciente que tem ali uma síndrome com uma desnutrição, ou um paciente renal, que interfere nesse metabolismo. É injusto a gente ir lá e falar, olha, toma vitamina D e não olhar a albumina, não olhar transportador, não olhar a função. Então, às vezes as pessoas falam, mas tem um exame metabólico? Não, tem um olhar, vitamina D com cálcio, com PTH, né? Porque o que as pessoas querem muitas vezes é número, Patrícia. Eu tomei vitamina D, então minha vitamina D estava 20. No próximo mês, minha vitamina D está 30, tá? A minha pergunta que fica, e o cálcio? E o teu PTH, Foi como que visto? tá? Ah, Na maior parte das vezes, não, né? E quando sobe ali um pouquinho, e outras pessoas falam, mas a minha vitamina D, eu suplementei e ela reduziu. Ok, se a gente for avaliar de uma forma da 1,25 tiver uma doença autoimune, é até condizente, né? Mas isso eu entro mais à frente em outros detalhes aí, porque só para chegar dar um olhar, né, da questão da 1,25 que não é falada. Pode reparar, até dê uma olhada nas doutora? diretrizes. Oi, tá me Não, é que escutando? tem uma falhada. O que você. Eu entendi da parte dos diretrizes. Você olhou nas diretrizes? Não se fala muito em 1,25 vitamina D, né? Não tem esse Ah, tá. muito a questão do olhar. A gente sabe os estudos até da parte cardiovascular, da questão da hipertensão, da diabetes, como eu falei, né? Essa relação com doença autoimune, mas não é visto, não é comentado. É difícil os médicos, eu não sei se tem alguns colegas aí presentes que pode falar, se tem o costume de solicitar 1,25, se sabe por que está prescrevendo em alta dosagem. Até uma pergunta que eu vi no início, até a pessoa perguntando, acho que foi a Mariana, falou assim, eu tomo um alta, ela até tem a dúvida da dosagem da vitamina D, em uma quantidade elevada, se é legal tomar de uma vez ou em doses divididas. Não dá para orientar também de uma forma tão simples. Tome assim, né? Mas faria mais sentido se você fracionasse. Porque o teu Tá. corpo, ele entende o que ele faz. Uma forma de defesa, ele fala o quê? Eu tenho que fazer toda essa eliminação, não vou absorver nada. É igual a pessoa que chega aí e fala, Patrícia, me passa a fórmula para ficar jovem. Eu não quero envelhecer. E ela esquece daquela relação, né, de Basicamente. antioxidante, radical livre, e ela quer tomar, o intestino fala o quê? Não vou absorver nada, não vou metabolizar nada, né? E manda tudo para as fezes, para a urina, e a pessoa vem e fala, Patrícia, você não sabe de nada. Então, é assim, é muito fácil de colocar a culpa no outro, né? Colocar da vitamina D, da posologia, do veículo, da farmácia, mas ainda eu mantenho a opinião que tá acessível na alimentação, tá acessível no estilo de vida, né? E tem que analisar por que esse valor perante uma sociedade
É um valor que eu acredito ser baixo numa pessoa saudável, porque quando a gente faz uma análise da epidemiologia, Patrícia, então eu pego uma população geral, tá? Então eu vou fazer uma média, eu vou dividir, porque tem até um grupo que fala a vitamina D teria que ser mais alta, né? E aí eu tenho um intervalo onde que a média é muito baixa. Então a gente estuda muito isso. Porém, 20 é um valor até que razoável. No meu ponto de vista, eu manteria a vitamina D acima de 30, como se fosse o grupo de risco que eles recomendam, né? Mas sempre Tá. olhando todo esse paralelo de exames aí que eu falei, né? Oi, Joyce, tudo bem, minha linda? Dando um oi aqui pro pessoal, doutora. Você falou aí dessa questão até de ficar tomando. Tem algum risco para você tomar? Você já até citou uma que é, né, o excesso de hipercalcemia, né? Mas tem mais riscos que a pessoa pode observar clinicamente, assim, observar algum sintoma. Olha, eu estou tomando excesso ou algum risco mais futuro desse excesso de ingestão? Se você pensar numa vitamina D, como eles falam, acima de 100, e se você pensar uma ação do cálcio elevado, né? Tem sim, tem arritmia cardíaca associado, né? A gente tem até Tá, essa questão de arritmia. a mudança da polarização de alguns receptores dependentes de cálcio, desde no diabético, né? E uma coisa que é bacana também, Patrícia, o que as pessoas estão fazendo muito agora nesse período é: eu estou mal, vou no pronto-socorro e vou tomar um corticoide. Lá no começo eu comecei falando que a vitamina D é um secoesteroide. Então imagina só, se eu tomo um corticoide, vai interferir lá no comecinho da minha cascata, né? E claro que a vitamina D vai abaixar, e a pessoa vai achar que ela precisa de vitamina D, onde ela nem esquece que aquela dor lombar que ela tomou um corticoide, seja na farmácia da esquina, seja porque ela estava com a gripe, foi no pronto-socorro, interfere. Então, a gente tem que ver meia vida de droga, a gente tem que analisar quanto tempo tem que pedir esse exame para interferência, que isso é muito comum também, né? Mas, em si, o que a gente vê é uma intoxicação com um valor de vitamina D acima de 100. Tem uma Tá. complicação, mas eu já deixei de forma muito clara e até fiz uma abertura aí pessoal, que a minha vitamina D há tempos atrás foi muito elevada e eu não tive complicação. Porém, eu fiquei ali em stand-by o tempo Você não todo, sentiu sabe? nada? Não, não senti cãibra, né? Porque daí a gente fala da vitamina D, então a gente fala de fósforo, a gente Isso. fala de cálcio, né? Não senti. Cãibra. Não senti, É, mas pode falar. Não, é que teve um caso de uma paciente que ela tomou a ingestão. Até uma outra ressalva. As gotinhas induzem as pessoas também a tomarem erradas. Por mais que você coloque calibrada, ela fala, é uma gotinha só, eu quero tomar, e acaba tomando mais. Aconteceu, já teve casos de clientes que fez a ingestão, eu peguei o frasquinho, fui lá e mensurei quanto que ela tinha tomado. Ela estava tomando o triplo do que ela devia ter tomado. E aí eu acho que aquela informação, né, doutora, que você vai buscar na internet, ela começou a sentir todos os sintomas. Daí ela falou que ela estava intoxicada com a vitamina D, que ela estava sentindo muita tontura, que ela estava se sentindo, estava com ânsia de vômito, que ela estava tendo cãibra, todos os sintomas, mas porque ela estava tomando. Mas ela não tomou durante um período muito longo, ela tomou durante um mês, acho que foram 30 dias. Mas o exame estava dando 400, mas era 400 da vitamina, que é a 25, né? A 25, Isso. não era ativa, era a outra vitamina D É, que tinha. a gente Pode sempre falar. dosa a inativa, né? Mas ela é um parâmetro, viu? Porque quando a E gente vê aí, na sociedade, a indicação é da inativa. Para quem não sabe, é a 25-OH vitamina OH, D. isso. Não, ela dosou essa, a inativa, a 25. E aí tava dando 400 e ela, assim, tava bastante nervosa e achou que a gente tinha feito a vitamina D errada, mas na verdade não, eu provei que ela tava fazendo a ingestão maior, porque como ela tava com a vitamina D acho que muito baixa, então ela queria subir de uma vez e mandou ver nas gotinhas. E aí começou a sentir todos esses sintomas. Todos, ela sentiu todos de quando você tá com intoxicação de vitamina D.
Mas aí foi baixando, aos poucos a gente foi acompanhando, né? Então, depois acabou que chegando nos níveis normais. O meu ele baixou bem lentamente. A última vez que eu usei a minha estava em 60, né? Ela demorou Então, 3 meses para baixar. então. No protocolo que a gente vê para doença autoimune, o protocolo Coimbra, a gente pega a vitamina D de 300, 400. E tem paciente que às vezes não consegue até continuar o uso da vitamina D, porque em quantidade de cápsula, né? E se essa paciente apresenta uma deficiência de lipase ali, vai ter diarreia, e muitos desistem por conta disso, né? Mas é um valor que a hora que você pega, assusta mesmo, né? Que você fala, caramba, tá fugindo aqui, mas você vai um pouquinho mais, você fala, poxa, ninguém tá usando a 1,25? Ninguém tá tendo esse olhar, mas tem um sentido sim, tá? Não é por isso que as pessoas têm que tomar a vitamina D, agora em tempos de Covid, até partindo de uma ideia aí que possa ajudar algumas pessoas que tem essa dúvida, Patrícia. Isso eu não. Gente, eu não combinei com a Patrícia, viu? Não combinei nada. É algo bacana que a gente pode fazer e até para vocês acabar divulgando essa live que vai ficar aí disponível. Vocês tiram um print da tela, compartilha essa tela. A gente sorteia aí e eu posso via telemedicina, que isso foi uma benção na minha vida, atender a alguns pacientes, né, que foi o sortudo, e aí até mesmo, Patrícia, fica o convite, se a da Dermofit pode entrar com essa parte de manipulados, inclusive se tiver indicação da Opa! vitamina D. Eu acho Muito que seria boa! bacana, Muito né? bom, muito bom. Gostei da ideia. A gente patrocina o suplemento, com toda certeza. Aí, A gente gente. vamos fazer, olha aí, ó, um sorteio sem combinar. Para quem está Foi. assistindo a live, faz o print, marca a doutora lá, marca a Dermofit, e ela faz esse acompanhamento através de telemedicina. Muito bacana. E depois você compartilha aí os resultados, com certeza. Gostei da Até. ideia. Até para quem falou, poxa vida, né? Tenho vitiligo, tenho artrite, ou alguma pessoa que tem alguma alopecia como um todo. Doutora? Oi, Ai, travou, né? que susto, eu achei que tinha perdido, porque olha só, são 19h53. Tinha mais duas perguntas aqui, mas eu acho que foi bem esclarecedor. Você já comentou, acho que os principais pontos, né? É claro que não dá para a gente ir tão a fundo, porque a vitamina D ela orquestra tantas reações bioquímicas no organismo, tantas enzimas, receptores, que vocês não iam ter saco para assistir. Mas eu acho que foi Não, bastante importante. Gostei muito do nosso sorteio, que não foi combinado. Isso, tira o print não. aí, pausou o vídeo, né? E eu quero agradecer imensamente por você, né, ter participado e esclarecido aí. Então, eu acho que foi essa questão de se toma diária, se toma ela diária, se toma ela de uma vez, qual a forma, quais são os parâmetros para se saber se realmente você precisa da vitamina D. Doutora, tem algum sinal que você fala assim, olha, que a pessoa deva estar sentindo que pode ser a falta dela? Ou realmente os exames e toda essa análise, essa conversa com o paciente, é isso que é mandatório? Não, Patrícia, num caso mais puxando a endócrino, vamos buscar aí um hiperparatiroidismo, um paciente onde tem uma vitamina D mais baixa, ele não apresenta o sintoma por conta da deficiência da vitamina D, ele apresenta o sintoma por uma questão do cálcio. E é um paciente que pode até ter um quadro, é muito comum no consultório, né? Porque falei, eu amo intestino, e apresenta constipação, alguns quadros de diarreia, né? Fadiga, perda de peso, e não é pela vitamina D, é mais pela ação calcêmica. Agora, Tá. dizer que eu vou bater o olho clinicamente e vou falar, esse tem deficiência de vitamina D, não, porque se a gente olha na curva de Gauss ali, a gente sabe que a vitamina D de uma população geral
próximo ao 20. Mas eu tenho vitaminas D que eu pego o paciente no valor de 8, 10, mas pode ir atrás que tem um corticoide, que tem algum outro fator, né, associado. É muito difícil ser unicamente pela falta de exposição aos raios ou a ingesta, né, de fonte exógena. Só para fechar, em relação à exposição ao sol, que o que dá o câncer de pele é UVA, né, doutora? É essa exposição muito a UVA que você aí vai ter essa probabilidade de desenvolver um câncer de pele. Então, o UVB, nesse horário que a doutora falou que entre as 10 horas que ela sugeriu aí, e só 30 minutos, então, provavelmente a incidência é tranquilo. Porque tem essa questão, né, de se expor ao sol, de se não expor, enfim. Então, aí acaba ficando as 3 vias. Então, a alimentação que ela falou, né, a suplementação, né, dentro do que você precisa mesmo, e se você realmente está absorvendo, né, que é esse down regulation que ela comentou, e a exposição solar. Então, esses 3 fatores fecham aí a nossa a recomendação da doutora para você também ter os níveis adequados, né? Isso mesmo. 19h56. Né? Fechou? Eu consegui. É isso aí, não é, doutora? Ótimo, o resumo. ótimo. E fazer essa avaliação. E fazer essa avaliação para ver se você não vai estar acumulando esse excesso de vitamina onde não se deve acumular, né? E aí, tá bom, doutora? Muito obrigada. A gente pode até marcar um outro momento, Patrícia, mais falando de imunidade, pegar um lequinho da vitamina D. Então, a gente deixa para depois aprofundar um pouco mais. Vamos esperar aí o sortudo que vai ganhar, né, a consulta e todo esse olhar aí da Dermofit. Eu espero ter ajudado, tá? Aos meus pacientes que eu vi mandando um oizinho, gente, vocês são muito importantes. Muito obrigada aí pelo apoio de sempre, tá? Patrícia, obrigada pelo convite. Espero ter ajudado, né? Só leve aquilo que fizer sentido, o que não fizer pode deixar aqui, que a gente vai aprendendo. Somos eternos aprendizes e precisando estou à disposição. Verdade. Muito obrigada, doutora, de verdade. E vamos marcar um outro assunto aí. Nossa, a vitamina D dá várias lives, né? Vamos sim falar de outros assuntos. Eu até vi do carboidrato lá que eu vi no seu Instagram, que eu adorei, gente, ela falando do carboidrato. Corta o carboidrato, corta ele, tempera com alecrim. Adorei. A gente pode fazer uma dessa, porque vai haver muito comentário. Do carboidrato, exatamente, é verdade. O carboidrato, todo mundo acha que cortar ele já tá tudo certo. Dá o assunto para mais uma live. Muito obrigada, doutora, por o seu tempo precioso. Tá funcionando aí, né? Dentro das normas de prevenção, com certeza. Eu sei que você é muito cuidadosa. Então tá bom. Então tá, doutora. Ó, muito obrigado, gente. O Instagram da doutora, Instituto Franciele. Doutora Franciele Santos, segue lá e marca ela para você ganhar aí esse acompanhamento e vamos ver como anda a sua vitamina D. Boa sorte! Então tá bom, gente. Boa noite, viu? Obrigada. Até a próxima. Tchau.